Queridos irmãos e irmãs, farei a leitura da mensagem que nós iremos meditar nesta oportunidade. Mensagem intitulada Renovando o Primeiro Amor. O primeiro amor é quando aceitamos algo de grande valor para a nossa vida, como a família, os filhos, os pais, o esposo, a esposa, o trabalho e as boas coisas que fazemos em nossas vidas. Na verdade, o que define o primeiro amor é o quanto ele é grande e importante. Entretanto, na vida espiritual, o primeiro amor consiste no dia em que aceitamos de todo o coração e com grande alegria o chamado divino do nosso Deus, o Pai, através de Jesus, nosso Senhor, da Santa Rosa, que é o Espírito Consolador da sua promessa, e do Santo Pastor de nossas almas, o querido irmão Aldo, para seguir este santo caminho, que é a Igreja Apostólica, sua doutrina e sua disciplina, que são rico tesouro da parábola de Jesus, descrita no Evangelho de São Mateus, quando ele falou: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, em que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Com esta parábola do tesouro escondido, Jesus quer ensinar a preciosidade e o valor do reino de Deus, e que tudo devemos fazer para alcançá-lo, apreciando o seu grande valor e deixando qualquer outro bem deste mundo para garantir a posse deste tesouro. Este exemplo de nosso Senhor Jesus se refere quando a pessoa aceita de todo o seu coração a mensagem de nossa igreja, passa a crer com todo amor em Jesus, na Santa Rosa, no Santo Irmão Aldo e em Maria Santíssima e em nossa doutrina e disciplina, participando das reuniões e ouvindo com todo amor e fé as mensagens de nossa igreja e do programa A Hora Milagrosa, e também participando do ministério de obreiro, corista e músico, com alegria em seu coração, não faltando nas reuniões, nos ensaios do coral e nos trabalhos de nossa igreja. Entretanto, este amor deve acompanhá-lo até o fim da sua vida aqui na terra, sendo firmes na fé e no amor, assim como foi a Santa Rosa e o seu amor profundo que ela sempre teve pela igreja, por seu ministério, por Jesus, por Maria Santíssima e por todos nós. Ela nunca mediu sacrifício para servir o nosso Divino Mestre, e por nossa Igreja Apostólica de sua própria vida. Assim foi também o Santo Irmão Aldo, que durante 44 anos nunca abandonou seu povo e se dedicou com profundo amor por todos nós, mesmo sofrendo muita humilhação, traição, injustiça e ingratidão. Mas nunca perdeu o seu primeiro amor quando foi chamado por nossa Santa Rosa, pois era o chamado de Deus, o Pai, de seu amado Filho, Jesus. Irmãos e irmãs, já pensaram o que seria de nossa igreja e da vida de cada um de nós apostólicos se a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo deixassem do primeiro amor? Estaríamos perdidos neste mundo e os planos de Deus e de Jesus teriam falhados.
Mas bendita a hora em que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo aceitaram com todo amor e bondade o chamado de Jesus, nosso Senhor, e foram fiéis até o fim, e hoje são santos poderosos com a missão importante de tomar conta desta Igreja Apostólica e guardar e amparar o povo de Deus até a grande e última vitória, consumando a obra iniciada por Jesus nesta terra com todo o poder, virtude e glória. Mesmo com esses exemplos maravilhosos que nos deram Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo e a doutrina e disciplina tão perfeitas, que têm o poder de transformar vidas e levar almas para os céus. Alguns apostólicos perderam o primeiro amor, perderam a fé, a santidade e se entregaram novamente ao pecado, perdendo a oportunidade de serem felizes e abençoados. Entretanto, há também muitos que estão na igreja, mas perderam o interesse, faltam nas reuniões, não cumprem verdadeiramente o seu ministério de servos do Consolador, como obreiros, regentes, músicos e coristas. Em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nós, a direção da Igreja Apostólica, lhes aconselhamos a meditarem destas palavras do Senhor Jesus, conforme está escrito no livro do Apocalipse, e foi mostrado a São João por Jesus, em seus importantes avisos aos que não estão sendo leais e fiéis ao voto que fizeram no dia do seu batismo. Assim disse o Divino Mestre: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Estas palavras de Jesus, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, significa que ele moverá de sua alma toda a virtude e unção do Espírito Santo de Deus, caso a pessoa que abandonou o primeiro amor não se arrependa. Muitas vezes os que eram tão fervorosos em suas orações, muito dedicados à igreja, deixaram de ser consagrados e santificados. E alguns até guardam sentimentos ocultos no coração e se esfriaram na fé e na prática de boas obras, e já não são leais e sinceros para com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, pela graça do bondoso Deus e de seus santos, estamos iniciando mais um ano novo, com muita esperança e confiança de grandes realizações e avanços, de um preparo maior e melhor de cada apostólico, tanto na sua vida moral como na vida espiritual, renovando o seu primeiro amor. Eu os votos de bem servir os nossos santos e sua Igreja Apostólica. Situações como lutas, dificuldades e resistências surgem a todo instante. Precisamos tomar decisões e termos coragem de ir à luta e parar de esperar a felicidade sem esforço e só dependendo da graça. A graça divina existe e é uma realidade, mas com nossa dedicação e esforço para merecê-la, seu valor e eficácia se tornam ainda maiores se praticarmos como no primeiro amor. Não exigir das outras pessoas aquilo que muitas vezes não praticamos, e fazer
aos outros aquilo que não desejamos que façam a nós. Essa é a lei de ouro do Mestre Jesus. Precisamos deixar de lado as críticas, as fofocas e as suspeitas em investirmos sério o trabalho em prol do reino dos céus, que é a nossa igreja, no seu ministério, na colaboração mútua, no seu próprio crescimento material e espiritual, para podermos ser felizes e também proporcionarmos felicidade aos outros e ao mundo, lembrando-se de que todas as oportunidades são dadas por Deus, para que nos desenvolvamos como perfeitos filhos e filhas de Deus no perfeito amor. Ao declarar Jesus, eu sou a luz do mundo, nosso Senhor Jesus ensinou que também devemos ser a luz do mundo, para que os homens vejam nossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. A nossa luz precisa brilhar com a mesma intensidade quando viemos a esta igreja. Aceitamos os nossos santos e abraçamos nosso ministério. É este brilho que vai ajudar o Divino Mestre a conquistar muitas almas para o nosso Pai. Vamos agradecer pela vida e por tudo que temos. As lutas, dificuldades e adversidades são oportunidades de testarmos a nossa fé e o quanto somos capazes. Ninguém pode avançar em direção ao novo se permanecer obstruído, contaminado pelo velho. Ele não se der chance, não abrir o seu coração, nem o seu espírito, deixando Jesus agir e te transformar. O tempo não espera por ninguém. Faça você mesmo o seu tempo. Mude enquanto é tempo. Volte ao seu primeiro amor. Pois se você não tomar decisão, o tempo passa e é irreversível. Não conseguimos voltar ao tempo, mas conseguimos e devemos nos arrepender, ser humilde e sincero e pedir perdão. Traçar metas e objetivos e realizar como filho de Deus esta obra maravilhosa. Lembre-se, cada dia de vida é um milagre que jamais se repetirá igualmente. A responsabilidade perante a vida é individual e intransferível e serás cobrado por isso. Tenha coragem. Escreva você mesmo o livro da sua vida, com boas obras, caridade, amor, fé, perseverança e muita humildade. Faça do livro de sua vida uma obra para a eternidade e para a glória de Deus. Faça como nosso santo irmão Alto, que prometeu servir a Deus em todos os dias de sua vida. Cumpriu isso até o fim e continua servindo nos céus, pois, pelos seus grandes serviços e méritos, passou a integrar o poder do Pai e a corte celestial. Ele não esperou, ele foi incansável à luta, entregou o seu serviço devocional, doou-se inteiramente por nós, sem jamais reclamar, murmurar ou desdizer. À semelhança desse santo de Deus, ame sempre sem buscar recompensa, pois, como já dizia o Mestre Jesus, é melhor dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. Respeite a tudo e a todos, independente do que pensam ou do que fazem, pois não nos compete julgar ninguém, e cada um responderá por sua própria vida diante da lei de Deus, da qual ninguém escapa. Lembre-se, Deus permite que você plante o que quiser, mas é tão justo e perfeito que deixará você colher aquilo que plantou. Ajude o que precisa e tenha sempre a palavra de ânimo para o seu semelhante.
Respeite o meio ambiente, a natureza. Cuide do planeta em que vivemos e que tão generosamente oferece tudo o que precisamos para nossa sobrevivência. Lembre-se, você sempre, ou melhor, você também pode ser um vencedor e já tem isto dentro de si. Basta despertar o dom que há em ti. Faça a sua parte que Deus Pai e seus santos retribuirão em forma de graças e bênçãos. Temos um hino sobre o primeiro amor que diz assim: não podemos deixar o mundo nos levar e perder o amor. É preciso voltar ao primeiro amor e em Deus confiar. É preciso ouvir, igual ao primeiro dia em que esta palavra e esta igreja vieste aceitar. Volte ao primeiro amor, vivendo em santidade, amor e sinceridade, obedecendo com lealdade e disciplina e doutrina dos céus, se consagrando e santificando para o dia em que Jesus, a Santa Rosa e o Santo Irmão vierem nos buscar. Você é um vencedor. Estimados irmãos e irmãs, examine o seu coração e sua vida espiritual. Façam um exame de consciência, ou seja, façamos um exame de consciência. E se não estiverem como Jesus, a Santa Rosa, Maria Santíssima e o Santo Irmão querem, se arrependam e se entreguem de coração a estes santos, para que não perca sua coroa de glória. Prezados irmãos, tivemos aí a mensagem titulada Renovando o Primeiro Amor. Também nossos irmãos coralistas, com muita qualidade, apresentaram o hino, o primeiro amor, que nos leva a refletir, a meditar sobre a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Prezados irmãos, ao longo dos anos desta geração, de muitas outras que nos antecederam, Deus, o nosso Pai, Ele usou vasos preciosos, instrumentos, dotados de qualidade, de virtude especiais para transmitir a sua lei, os seus ensinos, para que essas pessoas que crescem, que confiassem em suas palavras, fossem consagradas, santificadas e herdassem a glória celestial. Muitos, ao receberem aquela primeira palavra, se converteram e passaram a amar de todo o coração, ter fé, confiança naquela palavra, que transformou a sua vida, fez ver algo diferente, notável, sentir a paz que reina no reino dos céus. Mas com o tempo foram desanimando, esmorecendo, esfriando na fé, tendo dúvidas em relação àquilo que era pregado, anunciado por aqueles santos profetas e outros vasos preciosos que foram usados para transmitir a palavra do nosso Deus. Nos tempos atuais, a nossa igreja apostólica, iniciada por volta do ano de 1954, onde, restaurada pelos céus, foi transmitido pela Santa Rosa, por Jesus, ensinos preciosos, para que tenhamos uma vida consagrada, santificada, em total obediência às leis, aos mandamentos e ensinos do nosso Deus, para que tenhamos o direito
a vida eterna, a vida com Deus. Porém, estimados irmãos, em todos os anos, nós temos mais de 60 anos de igreja apostólica. Algumas lutas têm surgido, adversidades, problemas, e alguns deixam ser influenciados, ser atacados por estas coisas e começa a ter dúvidas em relação àquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, aquilo que foi mostrado para nós, dado para nós nesses tempos atuais. Só que não para por aí. A pessoa ela vai semeando essas sementes do mal, sementes negativas, vai influenciando outras pessoas, vai plantando a discórdia, a malquerência, a divisão. Começa as fofocas, as mentiras, o fanatismo, dentre outras coisas. Aqueles que se arrependem enquanto é tempo, ainda conseguem a misericórdia de Deus. Tenha compaixão do nosso Deus, é redimida. Mas e aqueles que não se arrependem e que lutam contra esta igreja e que lutam entre irmãos? Às vezes é um pastor querendo competir com outro pastor. É um trabalho competitivo, individualista. Se acha maior do que os outros. Às vezes é um diácono. Qualquer coisinha quer brigar. Não pode falar uma coisa que já quer chamar para briga. E levanta alto a voz. Às vezes é um diaconisa. Também que qualquer coisinha quer brigar. Ora é um corista que não leva desaforo para casa. Às vezes um regente, um músico, qualquer coisinha quer brigar. Se acha superior aos outros. Quer ser mais do que o outro, o irmão de fé. Às vezes é um membro. Irmãos, nós somos uma família apostólica. E não podemos deixar que estas coisas mesquinhas da vida dominem os nossos corações, os sentimentos ocultos. Quando toma conta dessas coisas, começa o desentendimento, a falta de organização, a desestruturação. Vê a malquerência, qualquer coisinha está fuxicando, fofocando, inventando mentiras e fica vigiando a vida alheia. Não pode fazer uma coisinha que está comunicando o outro. Comunica através da ouvidoria. E manda comunicados e mais comunicados para a igreja. Só falando do defeito da pessoa. Será que a própria pessoa não tem defeito? Quantos comunicados têm chegado em nossa sede? E não é pouco. A pessoa não se une. Não se une. Quantos comunicados? Será que a pessoa escreve comunicado, às vezes, elogiando as qualidades? Ô, esse irmão cantou muito bem hoje. Nosso irmão diácono serviu bem esse ministério hoje. O regente regeu com muita alegria, com muito amor. Poxa, eu vou mandar na ouvidoria, elogiando o trabalho desse regente, desse corista, desse membro que tem ajudado.
Será que alguém tem feito isso? Irmãos, quantos comunicados eu tenho feito elogiando o trabalho de muitas pessoas. Muitos não sabem. Mas, infelizmente, no mundo vive-se sob uma terrível ilusão de imortalidade. E isso tem acontecido com alguns apostólicos também. Mas como assim? Eu não entendi. Eu explico. As pessoas chegam para você no seu aniversário e falam: parabéns, mais um ano de vida. E está errado. É menos um ano de vida. E nessa hora você olha para mim e fala: isso é muito triste, né? Muito triste. Eu discordo. Triste é você chegar ao fim da sua vida, naqueles últimos minutos, segundos, momentos, olhar para trás e perceber que você investiu o seu precioso tempo, a sua preciosa energia, com pessoas e projetos que não valeram a pena. Triste é você se arrepender por não ter tentado, não ter arriscado fazer coisas melhores, boas, produtivas. Nas relações, por exemplo. Relações amorosas, namoro, relações familiares, casamento, amizade, não importa. Às vezes a pessoa está lá, à sua disposição, anos à sua disposição, ao seu alcance. E o que a gente faz é, infelizmente, se adaptar àquele momento e cair numa certa ilusão de que a pessoa vai ficar lá, ali, para sempre. À nossa disposição, ao nosso alcance. Esta ilusão é perigosa. Por quê? Porque um dia a pessoa vai embora. E é rápido muitas vezes. É no estalar de dedos. É no piscar de olhos. E no instante a pessoa que esteve por anos à nossa disposição já não está mais lá. Às vezes é por força da natureza, ou às vezes é por decisão da pessoa. Afinal de contas, todos nós, chega uma hora que quando somos tratados com descaso, ou quando nossa presença não é valorizada, nós tendemos a ir embora. E é aí, nesse momento, que chega ele, o sentimento mais comum que existe no vazio, que é deixado pelas pessoas que vão embora, o arrependimento. Na raiz do arrependimento, existe um certo tipo de esperança. Só que é o pior tipo de esperança que existe, que é a esperança que vem do verbo esperar. O arrependido, ele é ou foi esperançoso. Esperou a coragem aparecer. Esperou o momento certo, esperou a hora certa, esperou as coisas mudarem, esperou, ao invés de agir. E isso me remete ao ponto inicial desta explanação. Alguns de nós temos a ilusão da imortalidade. Porque se nós tivéssemos consciência de nossa finitude, se nós tivéssemos consciência de que cada minuto é um minuto a menos, cada hora é uma hora a menos, é um dia a menos, é um mês a menos, é um ano a menos, eu acredito que provavelmente a gente veria a nossa vida de maneira diferente. A gente abordaria o mundo, as pessoas de maneira diferente. Com isso, a grande maioria da mesquinharia
e da pequenez, as brigas, desavenças, malquerência, falta de união, sentimentos ocultos, tenderia a desaparecer. Consciente da nossa própria mortalidade, talvez não brigássemos no trânsito, com um colega, com um amigo, com um irmão, com um parente, com os pais, com os filhos, com o nosso chefe superior. Consciente disso, talvez nós não nos apegaríamos às coisas pequenas e picuinhas que surgem nos relacionamentos que temos com as pessoas à nossa volta. Com essa consciência, a gente devemos encarar a vida como ela é. Há momentos que são bons e há momentos que não são muito bons. Há momento de alegria, mas há momento de tristeza. Há momento de lutas, de sofrimento, de adversidades, mas há momento de vitória, de sucesso. Então eu devo ter consciência destas coisas, ter fé, ter confiança nesta doutrina e nesta disciplina. O fato é que o tempo é um investimento. E o fato é que este investimento, ele deve ser feito da melhor forma possível. Por quê? Porque um dia ele vai acabar. E aquilo que eu investi, eu vou receber. Se eu investir coisas positivas, eu vou receber a coroa de glória, como a mensagem diz. Mas se eu investir em mais coisas negativas, aí o que nos espera é a condenação. E isso não é brincadeira. Amados irmãos, consciente de tudo isso, nós devemos ser agradecidos a Deus por ter nos dado esta oportunidade fantástica da gente passear, ainda que brevemente, ainda que por algumas décadas, por este universo, sendo que a gente está dotado, sendo que a gente tem um cérebro mais complexo que existe na natureza, um cérebro que permite a gente admirar a beleza, que permite que a gente pense a respeito da nossa própria vida, dos nossos próprios atos, das nossas próprias ações. E a consciência, ela acusa tudo. Se a pessoa está falhando, a consciência, ela acusa. Então, prezados irmãos, voltemos ao primeiro amor. Vamos nos unir, irmãos. Unir. Todos nós, pastores, diáconos, diaconisas, membros, coristas, regentes, músicos, devemos nos unir. E se há alguma coisa contra o nosso irmão ou irmã, tenhamos humildade, peçamos perdão. Perdão. Eu errei. E vamos nos reconciliar. Nós somos uma família. Fique então, prezados irmãos, essas palavras em seus corações.